E o sistema de saúde do DF chegou a tal ponto de descaso que falta até medicamentos de alto custo. São 48 tipos de remédios a menos, de acordo com a própria Secretaria de Saúde. Para o paciente, pode significar todo um tratamento comprometido. Para os funcionários das farmácias, a situação que já virou rotina vem causando revolta. Nossa reportagem foi atrás dos dois lados dessa triste realidade. A situação para quem precisa de remédios de alto custo é esta: fila e frustração. Aqui a situação é das piores que você pode calcular. 7 horas da manhã eu tive que chegar para conseguir estar indo agora, já vai dar 2 horas. No DF, há 2 farmácias de alto custo da rede pública de saúde. Uma delas é essa, que fica na estação de metrô da 102 Sul. A outra é em Ceilândia. A Secretaria de Saúde informou que distribui 230 medicamentos a cerca de 19 mil pacientes por mês e que a demanda diária é de aproximadamente 500 pessoas em cada uma das unidades. O problema é que muita gente não consegue a medicação. A população não tem mais a quem procurar, a quem recorrer. É uma humilhação que já chegou ao final. Esta servidora da Secretaria de Saúde, que prefere não se identificar, conhece bem a realidade da falta de medicamentos e as consequências. Estou aqui doente psicologicamente, mas tem médicos também ficando doentes com essa situação. Alexandre mora no Recanto das Emas. Ele depende de aparelhos para respirar. Por isso, não pode mais trabalhar. Com problemas graves no sangue e no pulmão, ele ainda precisa de remédios que variam entre R$ 8.000 a R$ 3.000. Muitas e muitas vezes estão faltando. Esse hidroxidré mesmo, ele ficou quase 1 ano em falta. A gente tem que se virar, tem que comprar, porque você não pode ficar sem tomar, porque se você ficar sem tomar, você dá crise. Além de toda a dificuldade enfrentada pelo Alexandre por causa da falta de saúde, tem também outra questão, a financeira. A esposa dele, a Ilane, parou de trabalhar há 2 anos porque precisava cuidar dele 24 horas por dia. Exatamente. Depois que o meu esposo ficou assim, eu tive que sair do serviço para poder ficar completamente a dispor dele, né? Uma consulta, internação, tudo eu tenho que estar acompanhando ele. O que eu queria mesmo era que o governador olhasse mais pelo um pouquinho da saúde, entendeu? Porque, principalmente para os pacientes de anemia falciforme, que a gente é tratado como um cachorro nos hospitais. A Secretaria de Saúde explicou que existem 10 tipos de apresentação da morfina. A de 30 miligramas injetáveis tem em estoque. Os outros tipos estão em falta. Uma nova licitação está em andamento, tanto para a morfina quanto para os outros remédios citados na reportagem. E não há prazo para o fim do processo. 37 mil pacientes estão cadastrados para receber medicamentos de alto custo em toda a rede pública de saúde e resta aos pacientes esperar. Exatamente. Olha, minha gente, é lamentável, é revoltante mesmo, né? Uma situação como essa, mas é preciso lembrar que o problema é mais de falta de dinheiro do que de descaso. É porque cada centavo que entra no GDF é usado para pagar os salários da folha do pessoal. É isso que acontece. Os funcionários da Secretaria de Saúde podem até estar revoltados com a falta de material para trabalhar, mas eles não estão incomodados com atrasos nos seus salários, aliás, muito bons. Então, assim, esse é que é o problema. O GDF tem que resolver esse problema. Está deixando de atender a maioria da população para não atrasar os salários. E essa é uma equação que tem que ser resolvida, porque, afinal de contas, os funcionários também têm direito a receber esse salário e merecem recebê-lo em dia. E o Congresso saiu de férias mais cedo. Com o orçamento aprovado ontem, deputados e senadores anteciparam o recesso em 1 semana. A aprovação de novas medidas fiscais só em 2017. Enquanto a reforma da Previdência não vem, só restou ao Planalto pensar em ajustes micros que atingem diretamente consumidores e comércio. Menos burocracia, crédito mais barato e renegociação de dívidas tributárias estão no pacote de intenções anunciado pelo presidente Temer. A gente volta a falar ao vivo
com a Renata Dourado, porque tem coisa que mexe diretamente com a população, né, Renata? Pois é, que beneficia, né? Que é o que todos nós queremos. Antes de entrar nesse assunto, Rodrigo, foi divulgada agora há pouco uma pesquisa do IBOP com relação aí à aprovação e desaprovação do governo Temer. Então, 46% dos entrevistados reprovam o governo, 13% aprovam. Na última pesquisa divulgada no dia 4 de outubro, 14% aprovavam e 39% desaprovavam. Então, a gente vê que aumentou o índice de desaprovação ao governo Temer. Mas quem sabe com essas medidas aí, né? No ano que vem as coisas melhora também essa aprovação com relação ao governo dele. Então, um dos focos é exatamente voltado ao seguinte, Rodrigo, para aquelas pessoas que devem à União. Por exemplo, imposto de renda. Dever imposto de renda é uma dor de cabeça grande. Então, o governo vai apresentar um programa de refinanciamento. Em geral, esses programas diminuem juros, multas e facilita aí o pagamento. Então, as pessoas vão poder aderir a esse programa, facilitando, portanto, e quitando essas dívidas aí com a União. O governo espera, com esses programas aí de refinanciamento, no ano que vem, arrecadar algo em torno de 10 bilhões de reais. Lembrando que foi aprovado o orçamento do ano que vem e prevê um déficit, ou seja, um saldo negativo de até 139 bilhões de reais. É claro que com todas essas medidas, o que o governo vai tentar fazer? Arrecadar mais e gastar menos, né? Esse pacote aí de diminuir os gastos relacionados exatamente a isso. Agora, são várias medidas também relacionadas à desburocratização, como você falou, voltadas para empresas também, micro e pequenas empresas que estão devendo. Logo mais, Rodrigo, no Jornal da Band, começa às 7h20 da noite, nosso repórter Caian Messina está aí produzindo uma matéria especial, especificando ponto a ponto o que vai ser medida provisória, o que já começa a valer, o que ainda está em fase de estudo, e aí a gente vai poder saber especificamente realmente o que é esse programa aí do governo, que certamente vai beneficiar muita gente, e é o que todos nós esperamos, né? Um 2017 muito melhor do que 2016, Rodrigo. Obrigado, Renata, com as informações. É o que todo mundo espera, né? Tempos melhores. Pois é, olha, essas medidas anunciadas ontem servem para azeitar a economia, é isso, né? O Brasil está muito habituado com essa história de pacote milagroso que chega e resolve o problema do dia para a noite. Isso não existe mais na economia. Não tem mais aquele negócio de plano cruzado para de um dia para o outro resolver tudo. Não existe mais. São exatamente micromedidas ou medidas de caráter microeconômico que vão possibilitar criar um ambiente para o desenvolvimento. Com relação rapidamente sobre a pesquisa do IBOP, é bom lembrar que no seu pior momento, como se encontra agora na avaliação das pesquisas, o presidente Michel Temer tem quase o dobro da avaliação positiva de Dilma Rousseff no final do seu governo. E a seguir, o Minha Brasília com o ator Paulo Betti, no próximo bloco do Band Cidade.